Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 24 de maio. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino neste programa habitual, onde se analisam os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Começamos com negociações entre governo e sindicatos. Para já, os professores, mais de 67 mil professores, vão subir de escalão num ano após anos de protestos e greves docentes garantiram a recuperação integral do tempo de serviço. Dados do Governo mostram que em setembro deste ano 32.995 professores deverão já transitar de escalão como resultado da recuperação de 25% do tempo de serviço e também da anunciada suspensão das vagas que condicionam o acesso ao 5º e 7º escalões. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Parece ter sido aparentemente fácil resolver este conflito? Bom, foi assim tarde, ou não? Boa tarde, antes de mais. Bem, não sabemos ainda porque há sindicatos que não aceitam isso. Portanto, o Governo fez assinou com o FNE, que é próxima do PSD. Os outros sindicatos ainda não fizeram. Agora parece que o STOP quer fazer plenários democráticos, como disse o dirigente do STOP, para se decidir se aceitam ou se não aceitam. Uma coisa é certa, claro. É evidente que, teoricamente, os sindicatos exigiam todos os anos, não é? Deixaram de exigir. Portanto, isso foi uma cedência dos sindicatos e, portanto, voltou-se àquela tese que, no fundo, nesse aspecto, o Governo Costa já propunha isso, não é? 2 anos e tal. Ele dizia que não podia passar daí. Portanto, é evidente... Não, professor, o Governo Costa era contra, totalmente. Não, era contra totalmente, totalmente. Mas depois o Pedro Nuno Santos... totalmente. Não, o Pedro Nuno Santos veio... o Pedro Nuno Santos sim, mas o Costa era contra. E, portanto, a ideia era impossível. Era impossível, exatamente. Era impossível porquê? Por uma razão, que agora é isso que eu ia avançar, que é o seguinte, é que a questão de se avançar com a lei da Assembleia da República que existia é uma questão que é ingrata por uma razão, porque... Uma de duas, ou nós vamos aplicar a lei ou a lei é revogada, que a gente não tem sentido, porque no fundo andamos aqui a negociar coisas que à partida e teoricamente estão, digamos assim, se assim se pode dizer, estão legisladas. Portanto, a questão é essa, não se cumpre uma lei determinada pelo Parlamento há não sei quantos anos, boa ou má, portanto isso tem que ser julgado. Ninguém se atreve a pegar nesse dossiê, portanto esse é o problema que se põe aqui, basicamente é esse. Portanto, eu julgo que neste momento esta questão é uma questão que a ser resolvida vai ser, como sempre, na base de um compromisso de facto que se vai estabelecer, porque no fundo é assim, de facto vai estabelecer esse compromisso, quando, como sempre acontece em política, um dos lados, ou ambos os lados, reconhecerem que dali não se passa, enfim, é o que é, pronto, dá-se isto, não se dá mais, o Governo também está a fazer isso com as polícias, e portanto há aqui um ponto em que vai haver um ponto talvez de reflexão de cada um dos lados em que cada um dos lados aceita a situação que é não ter tudo e ter alguma coisa. Portanto, é isto que eu acho que vai acontecer. Claro, onde é que estão aqui os dois problemas, a meu ver? Problemas que se levantam e até com alguns reflexos a prazo. Primeiro, é evidente que há aqui um ponto de fundo que eu acho que este Governo vai ter que resolver, seja como for. É que, de facto, as reivindicações neocorporativas vão aumentar. Vão aumentar indiscutivelmente. Quem é que impede que os diplomatas não venham pedir mais? Quem é que impede que os juízes não venham pedir mais? Quem é que impede que os enfermeiros não venham pedir mais até do que está? Quem é que impede que outras profissões não se levantem todas? Vai ser um problema. Isso vai ser um problema, na minha opinião. É uma caixa de Pandora que isto não está em causa a questão da justiça ou da injustiça das reivindicações. Está em causa o problema que é não haver um desenho global que permita identificar o que é que efetivamente se pode aumentar, o que é que não se pode aumentar, e o que é que se deve aumentar e o que é que se não deve aumentar. Ponto 1. Ponto 2. Bem, as próprias organizações que fazem estas reivindicações ficam marcadas, para o bem e para o mal. Quer dizer, a questão é esta. Grandes exigências, grandes gritos, depois grandes silêncios. Isso a prazo causa sempre um certo mal-estar. Porquê? Porque também dá. Depois, as reivindicações sociais e políticas têm sempre um grande inconveniente. Digamos assim, uma característica que é um inconveniente, em rigor, que é este. Quando se está a exigir e na oposição, moraliza-se muito as coisas. Quando se está a gerir recursos, não se pode moralizar porque há uma certa parede objetiva que está perante os assuntos. O que é que sucede? É que estas reivindicações atingiram pontos de grito incomensuráveis. Eu nunca vi no nosso país tanta gritaria e tanta moralização a esse nível. Nunca vi. Eu sou sincero, eu acho que um dia os historiadores, quando forem às redes sociais, quando forem aos jornais, quando forem retirar tudo que está escrito e dito, vão mostrar coisas que eu acho que são positivamente delirantes, digamos assim. Agora, há um grande silêncio. Portanto, o que é que vai acontecer no futuro?
isto vai provocar, isto vai ter efeitos no futuro, efeitos até no inconsciente das próprias organizações. Porquê? Porque se grita muito e se moraliza muito e depois se aceita algo que afinal de contas está fora desses quadros de exigência absoluta, as coisas como são, quando se diz zero ou tudo ou nada, dar-lhe tudo ou zero, 0 a 100, que é 100, e se diz que 100 ou nada, é evidente que no dia em que derem 20, quem quis 100 cedeu muito. Como é que pode voltar a exigir 80 no futuro? Essa é uma questão que se coloca. E, portanto, as pessoas ou se esquecem, ou fingem que se esquecem, mas cá dentro guardarão sempre estas incoerências, estas contradições que a própria sociedade vai segregando. E é isso que eu acho que é o problema de um país, é quando ele não tem um desenho suficientemente racional e de compromisso para avançar. José Faustino, um comentário. Este acordo agora alcançado para a progressão na carreira dos professores foi uma vitória dos professores? Eu acho que aqui, boa tarde, eu acho que aqui não há vitórias de ninguém. Eu vou dizer já aqui, isto vai servir para vários pontos, e é um ponto que eu vou dizendo recorrentemente. O governo do Partido Socialista e do Dr. António Costa regrediu o país em 20 anos. Vamos demorar pelo menos 20 anos, poderá ser 21 ou 22 ou 19, não sei. Mas vamos demorar muito tempo para recuperar tudo aquilo que se fez. Portanto, esse homem e esses políticos fizeram um mal tremendo ao país que as pessoas nem se apercebem. E aqui está à vista tudo aquilo que aconteceu. Quer dizer, um governo que governou 8 anos não arranjou maneira de resolver o problema dos professores, porque com alguns argumentos, até que o professor Silvério Cunha aqui disse, e com os quais eu concordo, torna-se complicado fazer e assistir a determinadas reivindicações. Portanto, esses argumentos até eram válidos. Mas é esse mesmo partido, com esse mesmo líder atual, que foi ministro do anterior, que vem dizer que afinal tudo era possível. Portanto, tudo se prometeu, iremos falar mais à frente sobre outras coisas, não sei se tem aqui os polícias, se não, mas foi o governo de António Costa que resolveu um sarilho tremendo quando fez um aumento despropositado para a polícia, despropositado em relação às possibilidades do governo. Não é aquilo que as pessoas merecem e aos esforços que fazem, não é isso. Para a Polícia Judiciária, sem olhar a escalão, quando na Polícia Judiciária também não são muitos, acho que são inspectores, subinspectores e não sei o que mais. Na tropa há muita gente, desde cabo até general vai muito, na polícia vai muito, desde de soldado até supercomissário, ou superintendente-chefe, ou que tem. Eu pensava que isto acabava no intendente, que era o Pina Manique. Mas afinal já há mais que o Pina. Eu sei inglês. Já há mais alto que o Pina Manique. Portanto, é uma parte. Mas o que é certo é que toda esta confusão se criou justamente nestes 8 anos. E depois, nas eleições, toda a gente, e aqui ninguém é isento de culpas, desatou a fazer promessas. Uma coisa é certa, os professores tinham uma referência, e há uma referência para o país, que foi resolvida nos Açores e na Madeira. Nas regiões autónomas isto foi resolvido, os professores foram compensados. No fundo, era agarrar no sistema, se queriam resolver, o sistema que foi feito nos Açores, por exemplo, pô-lo aqui. Eu não sei, não me deu ao trabalho, confesso, de ir verificar aquilo que o Governo aprovou, se é muito diferente daquilo que o Governo Regional dos Açores aprovou, mas de qualquer modo, há aqui uma boa vontade, para mim, que representa um esforço em termos orçamentais e da capacidade do país extraordinário em resolver o problema dos professores. Mas depois, surpresa das surpresas, o eterno líder Nogueira é contra, mas é sempre contra, por uma razão simples, porque o braço armado do Partido Comunista tem que continuar a manter a sua influência. E se calhar é bom, isso faz falta à democracia. Mas que diabo, quer dizer, e aquele homem da luta, do stop, eu acho que, com toda a franqueza e com todo o respeito, eu se tivesse um líder daqueles, eu pedia num plenário que ele fosse a uma consulta psiquiátrica. Desculpa, peço imensa desculpa. Alegadamente eu acho que o homem não está bem, não sei, eu não sou médico, não sei. Pelo menos não dá boa imagem nem do sindicato, nem dos professores, nem nada disso. Eu espero que esta aceitação do Governo em resolver o problema em 3 ou 4 anos, faltando ainda umas pontas que o Mário Nogueira diz, lá dos reformados e tal, mas que isto se venha a resolver. E, finalmente, acho outra coisa estranha, com franqueza. Quer dizer, a comunicação social
Só se houve o Mário Nogueira e os que estão contra. Até mas não houve uns sindicatos que aprovaram. Parece que já falaram. Mas ainda não consegui ouvir ninguém daqui. Aliás, uma professora até aqui deve... Nem a Rádio Diana a ouviu. Peço desculpa. É autocrítica. Há uma líder de um sindicato que assinou isto, se eu não estou errado, porque eu já também estou muito confuso, nisto tudo, que é residente em Évora, essa senhora. Eu agora peço imensa desculpa, não me lembro o nome dela. Conheço, mas não me lembro o nome dela. Ninguém ouve o sindicato que aprovou. Isto é normal, é? Isto é o que falávamos com o microfone. Não sei se as televisões... Professor, nada, zero. Eu não vi nenhuma, em vez de muita televisão. Não sei. Isto é uma cultura de esquerda que existe na comunicação social. Temos outra jornal, acho que... Mas temos outro tema para trazer também de debate... Matias, tu ouviste algum sindicato dos que aprovou falar? Eu não vi. Eu não sei se estou enganado, porque só viu. Ninguém viu. Porquê é que só falam? Não tenho consumo suficiente de televisão para o assunto lamento. Vamos lá ver, isto não é pode não parecer adequado a resposta, claro. mas é analisando um problema destes, que isto fique claro. Mas esse é um outro problema que não é o do entendimento entre o governo e o sindicato. Porque a opinião pública é importante. Claro que sim. Mas por isso é que nós tratamos desse assunto aqui. Por isso é que nós tratamos desse assunto aqui. Os próprios professores. Por isso é que nós tratamos desse assunto aqui. O homem do stop, o homem da luta e o Mário Nogueira. Mas por isso é que nós tratamos do assunto aqui, por ser importante para a opinião pública. O Governo propõe, entretanto, 280 euros mensais para suplemento salarial nos agentes da Polícia e da GNR. O Ministério da Administração Interna reviu a fórmula de cálculo do suplemento salarial das forças de segurança e apresentou uma nova proposta, mas os sindicatos e associações profissionais dizem que não chega. Silvério Cunha, aqui está mais difícil uma aproximação. Pelo menos assim parece. A questão é sempre a mesma. Quer dizer, o grande problema é este. Nós passamos Nós tivemos, de facto, é bom lembrar que isto deve ser dito porque, enfim, eu até estou a falar, digamos assim, de uma forma que é, claro, é evidente, nós todos temos interesses em que as pessoas aumentem os seus rendimentos. Agora, o problema que se põe é quem é que tem interesse, quem está a fazer exigências. Quem não está, evidentemente, pode ter interesse por solidariedade, pode dizer que é solidário, ou pode ter interesse por ter familiares, mas a verdade é esta, é que as coisas não são assim exatamente. Portanto, o problema que se põe foi este. Houve uma erupção, a partir de um dado momento, em Portugal, que tem a ver com, de facto, aquilo que eu chamo as reivindicações neocorporativas. Não é corporativas, porque, enfim, já não se usa esse termo, mas chama-se o termo neocorporativo, que é péssimo por uma razão, porque o neocorporativismo é uma forma de encarar a sociedade como sendo um conjunto de grupos que, à partida, têm interesses desligados dos outros grupos ou até mesmo antagónicos face aos outros grupos. Isso é mau a prazo por uma razão, porque impede a tal autorreflexão coletiva de uma sociedade. Nenhuma sociedade se aguenta se não tiver uma visão do seu conjunto. Só nessa altura, então, teríamos só um país constituído por, sei lá, polícias, outro por professores, outro por pedreiros e outros assim e por aí fora. Não pode ser. Portanto, é evidente que tem que haver aqui um pensamento, digamos assim, que pense tudo. Essa é a função do Governo. É o Estado corporativo defendido pelo Dr. Oliveira Salazar. Exatamente, mas que é um erro. Na Câmara Corporativa. Sim, mas a Câmara Corporativa... Que agora se chama Concertação Social. Mas a Câmara Corporativa, como sabe, não era sequer vinculativa, portanto não era nada. Sim, o corporativismo português... O corporativismo português... Salazar nunca conseguiu impor isso. O corporativismo português nunca existiu. Nunca existiu. O corporativismo nunca existiu. Portanto, como ideologia e tudo. Agora, a questão que se coloca é esta. Tudo isto a prazo só tem inconvenientes. Pronto, e é isso que eu acho. E acho que, em vez de se pensar no Conselho de Concertação, em vez de os governos pensarem coisas mais abrangentes, que tivessem um desenho mais execuíveis, claro, tendo em conta os recursos, e que olhassem o conjunto do país e a população toda, porque senão chegamos sempre a um ponto que é este. E isto vê-se nas redes sociais agora, porque as redes sociais, como sabe, até recolhem o anonimato, etc. Quando há estas coisas, o que é que nós lemos? Lemos pessoas que estão a favor, pessoas que acham um escândalo, pessoas que dizem e eu, e pessoas que vêm com piadinhas. Pronto. E o que acontece? Mostra, afinal de contas, que todas estas reivindicações todas não têm uma base que eu vou chamar racional e que seja consensual. O grande problema é importante. As sociedades funcionam com base em consensos. Não quer dizer que seja toda a gente a pensar a mesma coisa. Pelo contrário, se isso acontecesse, era péssimo para uma sociedade. Péssimo. Portanto, tem que haver confronto, tem que haver tensão, tem que haver ideias diferentes, tem que haver, portanto, polarização nesse sentido. Mas tem que haver depois a noção de que, apesar de tudo, o chão que pisamos é o mesmo. O chapéu de chuva que temos que ter é o mesmo.
Portanto, nós temos que ter a noção de que há uma coisa comum a todos. Depois, a nossa distribuição nesse terreno comum é que pode ser diferente. E é isso, aí é que entra a tal autorreflexão. E é este o problema que se coloca, é que, a meu ver, no nosso país, por razões até civilizacionais, que eu também acho sinceramente já, e faço aqui uma ligação de interesses, eu acho neste momento que esta civilização não tem salvação possível, tem que se arranjar outra, aqui para o caixote lixo tem que se arranjar outra. E acontece que... Nem põe hipótese de obras? Não, nem obras. Nem fechar para obras. Eu acho que neste momento nós estamos a chegar a um momento, eventualmente, digamos, claro, historicamente falando, a prazo, de colapso a prazo. Acontece que a continuar isto realmente vai correr tudo mal sempre, porque haverá sempre quem ache tudo e o seu contrário. Ora, torna-se impossível racionalizar isso. E o grande problema é esse, é que não conseguimos racionalizar. A questão dos polícias, pois, de certa forma, é muito simples. Eu vi várias tabelas. Devo dizer, quando foi das negociações anteriores, as reivindicações, etc. Vi várias tabelas. E as tabelas o que é que mostravam? Mostravam que, afinal de contas, há grandes leituras diferentes das propostas do próprio governo e até daquilo que era exigido antes, porque há sindicatos que propõem que seja aumentado tudo o mesmo, outros dizem que é em função da percentagem, mas se for em função da percentagem do vencimento bruto, acontece naturalmente que quem ganha mais tem um subsídio maior, e o risco, dizem outros, correm todos o mesmo risco, ou até, eventualmente, que quem ganha menos corre mais riscos. Portanto, começa a haver aqui desenhos, como se vê, que ultrapassam a questão da quantidade. Passamos a ter um problema de qualidade, digamos assim, de qualidade neste sentido. Quem corre mais riscos? Quem é que merece mais? Então temos já aqui valorações. Ora, quando se entra neste campo, torna-se evidentemente impossível, porque toda a gente acha que corre tudo risco, toda a gente acha que é essencial. E sabem, eu acho que toda a gente é essencial, todo ser humano é essencial, todo ser humano tem qualquer coisa para dizer. E todo trabalho é digno, desde que bem feito. Agora a questão que se coloca tem que haver uma reflexão sobre isso, e acho que nós vivemos em sociedades muito fragmentadas neste momento, e esta fragmentação só dá resultados destes. Claro que, agora estava a dizer o Matias, que acho que o Sinapol até ameaça retirar-se é Sinapol que se diz, não é? Retirar-se das negociações. É evidente que isto é um jogo do gato e do rato também, porque depois também se cria aquela sensação de que o governo ofereceu 75, foi recusado liminarmente, como uma grande indignação, depois o governo dobrou para 150. Então porquê é que não apresenta logo 150? Isto é depois o quê? Um jogo de estica e encolha? Quer dizer, é o hábito. A falta de racionalidade está nisto. É que a racionalidade é dizer assim, o que se pode aumentar é isto, ou o que se merece aumentar e pode é isto, em função dos seguintes critérios. E havia aqui uma transparência que toda a gente compreendia. Já agora, eu também acho que devia ser aumentado. José Faustino, esta negociação com os sindicatos e associações socioprofissionais da Guarda e da Polícia. Nem corre grandes riscos, com risco dos outros. Um polícia que está numa secretaria corre o mesmo risco que eu, ou seja, pode ser atropelado, quiçá dar-lhe um ataque cardíaco. Mas há polícias que estão a vida pelos Esse sim, mas isso é outra coisa. Porque o problema que aqui está é eu por base, já aqui disse várias vezes, sou contra os subsídios de risco, penosidade, etc, etc. A pessoa ganha em função daquilo que faz e mais nada. Se houver um esforço, um risco extraordinário, em primeiro lugar há que garantir aos descendentes, portanto, há que haver uma questão de garantia de seguros e há que um risco que pode ser pago, de um subsídio de risco. Sim, senhor, com certeza que não tem nada contra isso. Agora, por princípio, pagar subsídios de risco a toda a gente, cá está. Quem foi o inventor? Dr. António Costa na Polícia Judiciária. Não, desculpa lá, envenenou isto tudo. Não, os subsídios já tinham antes. A pessoa está bem, mas aquele aumento extraordinário, excepcional e alto, comparativamente ao dinheiro, foi invenção do Dr. António Costa. Sim, quando toda a gente reivindicava a coisa, ele deu um subsídio de 600 ou 700 euros a todos os agentes da Polícia Judiciária. Acho que não, nem tanto. É muito, é mais de 500 euros. E é isso que todos agora querem. Querem igual, todos querem. A tropa, a guarda, a polícia, os guardas prisionais e por aí adiante. Todos querem o mesmo, independentemente dos postos que têm. Ou seja, isto é impossível de fazer. Mas quem lançou o veneno foi o Partido Socialista e o governo do Dr. António Costa. Repita, é bom que não se esqueçamos disto. Mas este governo pode corrigir isso. Professora, pode se tiver orçamento para isso e dinheiro. Não tem. Não vai agora tirar o subsídio da judiciária. Porque, não. o problema é que andamos aqui, ainda andamos
50 anos a gritar contra o fascismo e bem, porque aquilo não era regime nenhum, e ninguém diz nada contra o governo do Dr. António Costa, que é antidemocrático. Este é que é o ponto. Não, eu digo, até que a voz me doa. O governo António Costa foi objeto de uma campanha muito antiga, fortíssima. Professor, esse homem tem uma responsabilidade grande. Eu sei que não pode haver de maneira nenhuma, isso é impensável, julgamentos judiciais sobre ações políticas. Isso, estamos fora dessa questão, não é isso que eu quero. Mas ainda espero que um dia se faça um julgamento político da ação do Dr. Costa sobre o país. O governo António Costa foi foi o pior governo. Eu não sei se mete aqui o Salazar, não. Foi o pior governo de Portugal. O governo António Costa foi muito antagonizado. E andamos aqui, professor, andamos aqui, está bem, mas fica-lhe bem defendê-lo. Porque alguém tem que defender. É o contraditório. Agora, eu estou a constatar. Esse homem é que lançou as sementes do veneno estão lançadas. Está a perceber? E ele é que lançou o veneno sobre isto tudo. Sim, mas já faz. Pensa lá, é evidente que o Estado não tem dinheiro para pagar um subsídio igual a esta gente toda que eu disse igual ao da Judiciária. Diga. Claro, mas vou dizer mais. Mas passou despercebido e ninguém disse nada. Okay. E eu achei que. Por causa eu falei disso aqui, diga-se passagem. Mas quer dizer, ninguém disse nada nas televisões. Houve, por parte do governo António Costa, um aumento especial a uma profissão. Qual foi? Um grande aumento. Muitas, a magistratura. E ninguém disse nada. Claro. Então, pronto. E nessa altura declararam-se todos, até os sindicatos de polícias. Mas que magistratura qual? A judicial. A verdadeira ou a outra? A judicial. Os juízes. Os juízes foram pelo menos. O Ministério Público para mim não interessa. Uma fachada regime que legal e oficialmente foram aumentados. Os juízes também. Agora, os juízes e o Ministério Público também? Penso também. Agora a questão que se põe é assim. Mas recebeu um grande aumento. E na altura isso passou aparentemente despercebida até nas redes. Bom, então, vamos cá ver uma coisa. Então, isto começa a levantar muitos problemas. Mas, professor, o problema, se me permite já agora... Eu tenho pergunta, porque para concluirmos o tema e passarmos ao próximo, fez bem dizer isso, porque repare... Mas eu respondo Porquê? Porque eles são um pilar da soberania, claro, é evidente, claro. Correndo o risco, este grande argumento dos magistrados. Correndo o risco de errar, é verdadeiro. Correndo o risco de errar na análise, digo-lhe o seguinte... Não é comparável, quer dizer, é difícil comparar, a gente, se quiser, compara várias coisas, por questões históricas, por questões de tradição, etc. Mas não há comparação com os juízes, nem sequer com o Ministério Público. Mas com os inspectores da Judiciária já há. E aí é que se deu o problema. O professor tem razão. Nos outros ninguém disse nada porque não era comparável, não é? As pessoas acham que não é. Pronto, não é, assim aparentemente, não é? Não, há um grande argumento, é que eles são parte da soberania, do Poder Judicial, que é um dos poderes soberanos. Mas tudo é comparável. Essa é a razão. Tudo é comparável. Mas a Polícia Judiciária é comparável. E o que é facto é que eu aceito que haja dinheiro para pagar o subsídio que é pago aos inspectores da Judiciária. Não, volto a repetir, não está em causa que eles ou os outros todos não mereçam, não é esse o caso. O caso é a capacidade económica do país em pagar isso. E agora, o governo, que também caiu na esparrela de andar a prometer tudo a todos, foi uma coisa extraordinária nas eleições. E agora chegou à altura da verdade. Todos prometeram aumentar a todos, que é uma coisa incrível. Todos a tudo. Todos a tudo. Toda a gente viu. Foi umas eleições de uma demagogia de meter medo. Mas toda a gente viu. Toda a gente viu. E toda a gente, quer dizer, nós aqui sempre dissemos que isso não era possível. Exatamente. Pronto, e agora está à vista o resultado. Exatamente. Olha, e por aqui nos ficamos. Passamos para outro tema. O Governo aprovou uma garantia pública que abrange jovens que ganhem até 5.800 euros por mês e comprem casa por máximo de 450 mil euros. Esta garantia pública vai cobrir no máximo o equivalente a 15% do valor da compra da casa. A medida só deverá entrar em vigor no dia 1 de agosto. Esta medida permite contornar os limites que são impostos pelo regulador aos bancos que estão impedidos de conceder crédito à habitação num valor correspondente a 100% do valor do imóvel. Silvério Cunha, será que este é o ovo de Colombo para o acesso e à compra de habitação? Claro que não. Claro que não vai resolver nada. A questão da habitação, já que foi dito, e aliás, inclusive há tempos o José Faustino falou disso até com conhecimento de causa e demonstrou aqui, até com a experiência que tem e do que sabe, que evidentemente que a questão da habitação é uma questão que não se resolve com medidas deste tipo avulsas. É uma questão de fundo, é uma questão mais complexa e é uma questão que não se resolve nem 5, nem 6 anos. Vai demorar pelo menos 15 anos a ser resolvida. Depois, também não vejo uma razão que é para um jovem de 34 anos
que ganha 5.800 euros ter uma necessidade de ajuda. Para ser franco, também não vejo porquê quem ganha 5.800 euros por mês não tem necessidades de ajuda à partida. E também não vejo porque é que o 35 há de receber ajudas e o 36 não, para ser franco, porque é um bocado assim. Eu sei que há limites, há um limite qualquer, mas jovens, bem, eu adoro ver ser considerados jovens até aos 35, até aos 40, porque eu acho que são da meia-idade. E acrescenta aí outra coisa, e por que não na segunda casa? Exatamente. Mas eu já lá vou. Claro. E a questão se coloca é, e aí a igualdade, enfim, a razão é uma política pública, portanto, e essa política pública é, digamos assim, equitativa, é uma política pública que respeita o princípio da igualdade de toda a gente, dado que o problema da habitação é um problema geral, não é só um problema geracional, portanto trata-se aqui de dar vantagens a um grupo geracional, e isso levanta um problema que, eu já disse, eu gosto muito que uma pessoa de 35 anos seja considerada jovem, porque eu assim acho que estou na meia-idade e, portanto, e acho que as pessoas idosas hoje são a partir dos 90 anos. Não, mas acontece o senhor que... tem esperança de ser incluído nos jovens. Sim. Se eu pudesse voltar atrás, eu era já. Mas acontece esse é que é o ponto. Pronto, mas acontece que, na verdade, eu acho que estas medidas são medidas que é assim, se me disserem, há sempre casos que vão ser justamente beneficiados, eu respondo, sim, haverá sempre. Claro. Agora, haverá outros casos que não, eu respondo logo que a maioria provavelmente não. E mais, não vai abranger a maior parte. E depois vêm estas coisas que a outra gente diz, é evidente. Se um jovem que ganha 5.800 euros deve ter uma profissão muito especial, porque ser jovem e ganhar isto não é a maior parte dos jovens. A esmagadora maioria não ganha isto no princípio da vida. Se ganhar, então também não precisa. Portanto, também há aqui um problema que estão um bocado sem pés em cabeça. 1.800. Até, mas não interessa. Pode ganhar 1.000. Sim, pode ganhar 1.000. E se ganhar 5.500, eu acho que é um escândalo ter ajuda. Acho que sim. Olha, acho que então uma pessoa da minha idade que ganhasse menos devia ter ajuda, pronto, olha, está a ver? Sim, também. Princípio da igualdade. Porque não? Agora, a questão que se coloca é, eu acho que estas medidas, isto só chega para dizer uma coisa, que é, lá está, a minha crítica nem sequer é uma crítica concreta, é esta, é que, sim. É no fundo, a questão é, põe-se assim, 2 pontos e para terminar, que é assim, são medidas que são demasiado avulsas e não têm por trás um objetivo consistente, que devia, aliás, ser um pacto de regime, porque, como eu já disse, isto resolve-se ao fim de 15 anos. E para isso implica 3 legislaturas no mínimo, se não 4. E por isso tinha que haver um pacto de regime no país sobre certas questões essenciais, defesa, habitação, saúde, essas coisas assim. José Faustino, achas que esta pode ter aqui um toque de Midas para começar a resolver este problema de acesso à habitação? Não. O problema, há algumas coisas há de resolver, como o professor disse, eu estou de acordo com ele. Umas resolve, outras não resolve. É assim. Mas eu, antes de entrar aqui, queria fazer um parêntese que há bocado estava aqui a partilhar com o professor Silvério Cunha e ele estava aqui a fazer o contraditor, mas eu agora vou dar a coisa como me dá jeito. Descobriu-se recentemente que o corpo humano tem o cérebro e parece que os intestinos também funcionam com o cérebro. Partimos do princípio que o cérebro que está na nossa cabecinha é mais importante que os intestinos, que também parece que têm neurónios. É um segundo cérebro. Eu estou desconfiado que em Portugal e noutros lados trabalha-se mais com o cérebro do intestino do que com o cérebro da cabeça. Então, isto sai assim, porque eu olho para isto, porque eu não acredito. Vamos lá ver, eu aqui não tenho que fazer justiça, eu não acredito que este governo esteja de má fé, como o outro governo anterior, e o António Costa não estava de má fé sempre, vamos ver. Eu penso que eles queriam resolver os problemas. O problema é que o cérebro intestinal sobrepunha-se ao cérebro da cabeça, ao cérebro cerebral, assim se pode dizer. Porque, vamos lá ver, eu ponho aqui um exemplo, quando vi isto, digo assim, que diabo, o professor já disse um caso. Eu tenho com 36 e tal, os casos que nós quisermos. Mas há outro. Por exemplo, um jovem com 20 e tal anos, casa-se com uma jovem. Até pode não se casar, vem viver e tal. Compra uma casinha, um T1, uma coisa. Mas, entretanto, sem planearem, acontece. E até é bem-vindo para o país, tem um filho. E precisam de um T2. Ora, à medida, têm um rendimento até 5.800 euros, têm até 35 anos e querem vender aquela casa. E para comprar outra, para a criancinha ter um quarto. É legítimo. Já não tem ajuda. Porquê? Pois, tem razão, é isso. Eu só tenho uma justificação. É o cérebro intestinal a funcionar. Não há outra. Não seja mau. Professor, desculpe lá. Uma pessoa que faz uma lei, que toma uma medida, tem que pensar as hipóteses todas.
Tem que pensar tudo. Não é? Não digo o ministro, não digo o secretário de Estado, mas... O staff, exatamente. Tem que pensar tudo. Agora, é melhor tomar medidas do que não ter medidas. Claro que sim. Agora, isto tem muito ponto se lhe pegue. Agora, o problema que aqui está é este. Eu já aqui disse, era o que o senhor estava a dizer, e repeti no último programa, o senhor não estava cá, mas volto a dizer. No dia em que a União Europeia, o Banco Central Europeu, autorizar e o Governo e essa gente toda, e o Banco de Portugal, que os bancos emprestem a 100%, o problema está resolvido, o problema da habitação. Pronto. Agora, a mensalidade que a rapaziada vai pagar, desculpem o termo, estou a falar da malta nova, mas pronto, todos os cidadãos vão pagar, podem também ser velhos, não pode ultrapassar aquilo que eles não podem pagar. Porque foi sempre isso que se olhou, não é para o valor da casa, nem coisa nenhuma. Só que os bancos emprestavam 100%. Enquanto os bancos não emprestarem 100%, não há hipótese de resolver o problema. Nem que a vaca tussa. E, para o arrendamento, não o resolvem em 100 anos. Porque as câmaras não abrem mão dos dinheiros que querem nas taxas. Os donos dos terrenos que eram rústicos e passam urbanos não abrem mão das mais-valias que podem ganhar. Os empreiteiros não abrem mão dos seus lucros. Ninguém abre mão de nada. Portanto, o mercado do arrendamento nunca se desenvolverá. Nunca se desenvolverá. Porque para se desenvolver, as câmaras tinham que dar o terreno aos promotores, dar-lhe crédito e não ter a renda condicionada. Só lhe punham uma condição. Não podes vender a casa. É para o arrendamento. Mas isso ninguém faz. Portanto, dar terrenos sem taxas e com crédito aos promotores. Limite, não pode vender. Para comprar, crédito a 100% aos utentes. Pronto. E o problema da habitação está resolvido em meia dúzia de anos em Portugal. Aqui É ou não é, professor? Não vale a pena andarmos com... Em entrevista à DNFM, o presidente da Câmara de Évora revelou que a autarquia vai retomar a ideia de aplicar uma taxa turística aos visitantes, o que já acontece em diversos municípios. Revelou também que defendeu também que a maioria dos licenciamentos que dão entrada na Câmara Municipal andam sem problemas e que atualmente há redes de tráfico de imigração que trazem pessoas para Évora. Carlos Pinto Sá diz que nunca houve tanto investimento público e privado na cidade como na última década, um cenário diferente daquele que foi apresentado pelos seus opositores nas entrevistas anteriores. Silvério Cunha, terminamos esta análise, também este ciclo de entrevistas aos vereadores e ao Presidente da Câmara de Évora. Que análise faz estes pontos-chave de Carlos Pinto Sá? Bem, eu, digamos assim, relativamente à maior parte delas, eu depois quero ressalvar uma. É evidente, eu não tenho dados nenhuns para dizer, se não tenho nenhum polígrafo que diga que o vereador tal o que diz é verdade e o que o Sr. Presidente da Câmara diz é mentira e vice-versa. Portanto, parte do princípio que o Presidente da Câmara tem dados, parte do princípio de que ele, ao dizer estas coisas também, enfim, está a empenhar a sua palavra. Eu julgo que o Dr. Carlos Pinto Sá eu tenho como pessoa rigorosa nessas coisas, sinceramente acho que é tal coisa, eu não tenho razões para duvidar do que ele está a dizer, a não ser que eu tivesse números que contestassem isso abertamente, mas também não tenho. Portanto, acho que sim, acho que se ele está a dizer isso é porque certamente tem alguns números que justificam isso. Claro que nós sabemos uma coisa que à partida, certamente ele também sabe, e portanto nós sabemos sempre que a leitura dos números é sempre suscetível de várias, uma coisa é o número, outra coisa é o impacto, é a avaliação do impacto, digamos, do número, do montante, dos investimentos na vida da cidade propriamente dita. Portanto, é uma coisa ou da vida das pessoas que vivem na cidade, digamos assim. São coisas diferentes, mas isso também acho que o Presidente da Câmara sabe, e certamente que, digamos, ele limitou-se a dizer, a dar, portanto, aquilo que eu chamo números comparáveis com números anteriores, penso eu. Uma coisa que eu acho que é por acaso preocupante, e também acredito nele, é esta questão do tráfico ter chegado a Évora. Por acaso é uma coisa sobre a qual nada sei e confesso que fico alarmado, sendo verdade, fico alarmado. E acho que é uma questão que pode ser, digamos, vista de uma forma, digamos, tem que ser vista de uma forma enérgica no princípio, porque estas coisas, se deixamos avançar,
são um grande problema para qualquer comunidade humana, neste caso para uma cidade. Portanto, acho que é assim. Agora, não tenho, sinceramente, razões para duvidar em particular e, portanto, eu dou como bom o que diz o Presidente da Câmara. Depois compete agora aos seus opositores demonstrar por A mais B, com números e documentos, o contrário. José Faustino, uma análise, um comentário a estas afirmações do autarca de Évora. Uma coisa, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, ambos conhecemos o doutor Carlos Pinto de Sá, somos amigos e não há motivo nenhum para, do ponto de vista pessoal, eu até direi político, até ideológico, já não me chego tanto à frente, mas eu pessoalmente, acredito naquilo que ele diz e portanto, não ponho em causa nada disso. Agora, fazendo a análise desta situação, vamos lá ver. Eu tenho muitas dúvidas sobre isto da taxa turística. E a taxa turística, aqui a Câmara de Évora, só a consegue cobrar nos hotéis, não consegue cobrar de outra maneira. Não temos que ir ao aeroporto, só sou no comboio, não sei, mas acho que não. É nos hotéis. A ideia não me agrada, mas há uma coisa que é certa. Toda a gente cobra a taxa. Porque é que Évora não há de cobrar? Que agora está em alta também no turismo, isso está cheio de turistas. A Câmara de Évora precisa de receitas. Quer dizer, o Dr. Pinto de Sá, ele pode-me até dizer o contrário, não é para me enganar, mas é por uma questão retórica, mas na realidade não me dirá. Portanto, não há dinheiro. Eu volto sempre que ando a dizer isto há não sei quanto tempo, estas 3 palavras, não há dinheiro. E tudo o que a autarquia fizer, já não pode pensar assim, tudo o que for para fazer despesas é bom, tudo o que é para fazer receitas é mau, não. Ele lá saberá como é que gera a casa, e se ele acha que isto é fundamental, é uma ideia que não me agrada muito. Por exemplo, ele teve uma outra ideia, que eu aqui falei uma vez, há uma outra ideia, que é as câmaras de vigilância. A ele não lhe agrada muito. A mim também não, mas se tiver que ser, paciência. E as taxas turísticas. Eu acho que, numa análise correta disto, acho que os eborenses, todos, votassem ou não votassem no Dr. Pinto de Sá, devem declinar nele essa responsabilidade e acreditar na maioria e naquilo que a Câmara, que aliás está muito repartida, vier a decidir. Portanto, se os outros cobram, porque é que a Évora não há de cobrar? Segundo aspecto, os licenciamentos. Aqui o Dr. Pinto de Sá, que me desculpe, ele pode acreditar nisso, certamente ele não nos está a querer enganar, mas o problema é este. Nem o Dr. Pinto de Sá, nem nenhum Presidente de Câmara mandem licenciamentos em lado nenhum. Por uma razão muito simples. E eu vou explicar muito rapidamente, já aqui expliquei várias vezes. Imaginemos, e não falo aqui do Dr. Pinto de Sá nem ninguém, eu sou Presidente de Câmara, vamos agora aqui, se não se importam. Auto-intitular. Academicamente isto é possível? Possível. Pronto, eu passo a Presidente de Câmara. E o professor Silvério Cunha é empreendedor imobiliário. Certo? E o professor Silvério Cunha mete um pedido de licença. E eu até vejo uma grande utilidade naquilo. Vai arranjar uma série de habitações, tudo. Eu acho bom naquilo. E eu, como Presidente de Câmara, ninguém me corria mal dizer ao responsável arquiteto da coisa: o empreendimento ali do seu professor parece-me que aquilo tem pés para andar. Duas coisas podem acontecer. Ou o homem percebe e dá andamento à coisa, ou vai dizer ao Bloco de Esquerda ou afins que eu estou a meter uma cunha para um amigo meu. Isto é a realidade. Depois, há outro problema, este joga a favor dos Presidentes de Câmara, mas há outra que depois não joga. Porque quem fez os regulamentos e quem construiu aquele edifício todo foram os Presidentes de Câmara e foram os partidos políticos. É como se virem queixar do Ministério Público. Quem faz as leis são os políticos. O regulamento é que permite isso, mas o Dr. Pinto de Sá, que me desculpe, e todos os Presidentes de Câmara não mandam licenciamento nenhum. Quem manda é o arquiteto lá tiver para isso. Ele tem poder discricionar praticamente sobre a matéria. Mais, e controla o tempo, que é fundamental para um investimento. O papel de subir ou descer na fila é o critério dele. E atenção, não estou a dizer que os arquitetos das câmaras, os responsáveis, que são bandidos, não é isso que eu estou a dizer. Vou dizer que 99% é gente séria e honesta e competente. Mas em toda a gente há bons e há maus. Agora, não é o Presidente da Câmara que manda nisso, que isso fique claro.
Espera aí que há aqui outro assunto. Peço desculpa. Ainda tráfico, dentro desse... o tráfico sim, da imigração era um problema que nós já vínhamos a perceber e outros mais. Mas fica muito bem ao Presidente da Câmara vir a reconhecer este problema. Não quer dizer que ele não se vai comprometer a resolvê-lo. Identificou, está identificado. Já estava identificado. Já aqui tínhamos falado sobre isso. É bom ele vir dizer a verdade das coisas e pôr o problema. E certamente empenhar-se em que a Câmara o resolva. Tudo bem, isso é tudo certo. Sobre a questão do tanto investimento público e privado nestes últimos anos, eu isso não sei e de boa fé acredito naquilo que ele está a dizer. Não tenho dados, não posso contestar. Vamos ver, Évora está de tal maneira, agora não vale a pena, estamos aqui a colher coisas, temos o que temos, há quem goste, há quem não goste, estamos de tal maneira atrasados, ou menos desenvolvidos, se quisermos, como quisermos. Isto não tem nada de mal nem negativo, comparativamente a outras cidades, que se calhar tudo o que tem acontecido, e ele é capaz de estar cheio de razão, e eu acredito que sim, nem se dá muito por isso. Quer dizer, para mim, como cidadão, jornalista e analista destas coisas, não é muito visível. Mas também não há nada que me diga que isto não é verdade. E ele, com certeza, é um homem de números. Se ele o diz, é porque assim é. E ainda bem, se for verdade, que é, com certeza, eu fico muito satisfeito e que essa dinâmica não se perca, não é? Entramos numa página internacional sobretudo com alguns o investimento privado. Para abordar aqui de uma forma mais sintética, começamos com a notícia que já tem uma semana da morte do presidente do Irão, Ibrahim Raisi, e também do ministro dos Negócios Estrangeiros e outras 6 pessoas no domingo à noite nas montanhas do noroeste do Irão, devido à queda do helicóptero que os transportava. Silvério Cunha é apontado um problema de condições atmosféricas que terá dificultado a operação, terá dificultado o voo e depois também as operações de resgate. Este acidente e esta morte poderá ter algum impacto nas relações internas de poder dentro do Irão, mas também do Irão com os seus vizinhos? Não acredito que tenha. Raisi era membro da ala dura, responsável de resto por muitos milhares de execuções, deve dizer-se que execuções extrajudiciais, criminoso militante, pseudo-judiciais, não é? Portanto, sinceramente, enfim, como se chama dizer, Deus me perdoa, mas a verdade é que não tenho, digamos, não sinto empatia, nunca senti empatia nenhuma por Raisi. E portanto era um homem de ala dura, duríssimo, até se dizia que ele podia substituir Khamenei, não se sabe. A verdade, porém, é esta, seja como for, e dê para onde der, o facto é este. Não penso que vá alterar, porque o regime, até pelo contrário, o regime tem vindo a fechar-se à medida que a contestação aumenta. Provavelmente agora, nas eleições presidenciais que se vão seguir, vai ser ainda menos gente a votar, talvez muita gente obrigada a votar até. Já nas últimas eleições em que ele foi eleito, houve uma minoria de iranianos a votar, um desinteresse total. Eu acho que o regime não deu por isso, mas já não tem o apoio de facto da esmagadora maioria da população e por isso aumenta a repressão brutalmente e deve dizer-se com toda a franqueza que, portanto, o Irão, digamos, o regime estes regimes são assim, não se abrem, fecham-se. Porquê? Porque já cometeram tantos crimes e tantos atentados aos direitos humanos que, na verdade, os responsáveis têm medo de abrir, porque têm medo de que aconteça aquilo que é inevitável, que se abrirem serão chamados às suas responsabilidades criminais. E, portanto, a questão é mesmo essa. É que são regimes que não só adotaram uma ideologia, como adotaram um tipo de Estado, mas, além disso, fizeram aquilo que pior pode acontecer, que é atentar contra a dignidade humana em massa. Portanto, eu não penso que o regime vá sofrer uma abertura, a não ser que haja lá dentro uma espécie de insurreição, uma coisa qualquer desse tipo, mas neste momento não me parece que seja o caso. José Faustino, que análise fazes? Sobre a análise da criatura e sobre os efeitos que terá, estou completamente de acordo com tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse e, portanto, não vou acrescentar mais nada. Apenas quero aqui acrescentar as causas da morte. Há 3 teorias possíveis. Mutatis mutantes faz-me lembrar a morte de Sá Carneiro. E eu digo isto com todo o respeito. Eu, para mim, daquilo que li, daquilo que ouvi, daquilo que falei com pessoas que pertenceram a comissões de inquérito, para mim, o acidente de Camarate foi um acidente. Mas há outras pessoas que eu respeito que nem Cavaca Tussa foi crime. Não há modo aqui de sair. E aqui há de ser sempre o mesmo. Portanto,
não há hipótese de resolver isto. O que é certo é que o próprio Estado iraniano disse que não, que foi um acidente. Bem, oficialmente, o camarada também foi um acidente. Eu estou a comparar só pelo acidente, mais nada. Não tem comparação. Sá Carneiro era um humanista, este homem é um tirano e um criminoso militante, né? Como aqui dissemos. Portanto, primeira possibilidade foi acidente. Segunda possibilidade foi sabotagem. Mas há uma terceira possibilidade que eu me arrisco a avançar. Não é muito da nossa área, mas é mais na área dos crentes, daqueles que acreditam em Deus, que saem a Alá. Eu acho que Alá fez justiça. Está bem. Vale o que vale. Para quem acredita, a terceira possibilidade pode existir. Se calhar é a principal. Quem não acredita, fica com as outras duas. Dos outros temas, vamos para o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha, Irlanda e Noruega a partir do dia 28 de maio. Israel deu instruções para os embaixadores para retirar de imediato dos embaixadores na Irlanda e Noruega e diz que o terrorismo compensa. Já o Presidente Abbas saúda o reconhecimento. Silvério Cunha, já aqui tínhamos abordado esta intenção, mas agora já foi mesmo anunciada e irá concretizar-se. Em Espanha, a crítica e a questão que se coloca por parte dos opositores desta decisão do governo espanhol é com quem é que o governo espanhol vai relacionar-se com o Estado palestiniano. Claro. O problema vai seguir-se a França, vai seguir-se a Bélgica também, já foi anunciado. Também, e além do mais, é bom lembrar que 140 dos 193 Estados da ONU já declararam que aceitam a solução dos Estados e 120 reconheceram o Estado palestiniano. Nós somos só admirados por ser aqui na Europa. Eu acho que há aqui dois pontos que são, digamos, dois pontos separáveis, mas que se juntam num aspecto. O primeiro aspecto é este. Eu acho que o Ocidente não está a perceber bem o que está acontecendo no mundo. Acho que há aqui um enviesamento, digamos assim, uma cegueira geopolítica muito grande. No mundo está a acontecer, o que está a acontecer no mundo já é outra coisa. Nós estamos, de facto, a montar um novo modelo político internacional que eu não acho que seja muito melhor que o anterior, para ser franco, mas, seja como for, é o modelo que vai existir e faz parte desse modelo uma coisa que, como já foi dito por alguns grandes especialistas em relações internacionais, é um modelo completamente novo e que obriga que o Ocidente seja muito atento. Depois, o problema que se coloca é o reconhecimento do Estado da Palestina é uma manobra diplomática que, a meu ver, é importante para garantir uma coisa, é que, no fundo, a ONU e o direito internacional dizem que tem que haver dois Estados. É impensável haver um Estado confederal. Não penso que haja condições internas para que haja um Estado confederal, embora fosse possível conceber isso, não é? Não federal, mas confederal, portanto seriam dois Estados dentro de um só, mas a verdade é esta. A prazo, digamos assim, é impensável estar a pensar, digamos assim, no não reconhecimento por uma razão. Porque, vamos cá ver, há 9 milhões de palestinianos, 9 milhões, não são aqueles que estão em Gaza, na Cisjordânia, são 9 milhões. Portanto, acontece que a pressão é muito grande a esse nível. E as condições mudaram muito. Portanto, eu julgo que o governo de Israel está a cometer um grande erro, a meu ver. Eu sou totalmente contra o governo de Israel, no meio de Netanyahu. Eu sou adepto do Estado de Israel, que é uma coisa diferente. Agora sou contra o governo e a forma como este governo tem feito a coisa. Eu devo dizer, e chamar a atenção para um ponto, tudo isto se prende com várias manobras e neste momento há coisas que se passam no interior de Israel, que para quem leia os jornais israelitas que têm versões inglesas e além do mais alguns autores põem nas redes e com até vídeos e tudo, é preciso notar o seguinte: houve duas coisas na passada semana, nos passados 10 dias, melhor dizendo, houve duas coisas muito importantes. Primeira coisa, o chefe de Estado-Maior do Exército das Forças Armadas Israelitas, no ativo, deu uma conferência de imprensa em que desancou de alto a baixo o Primeiro-Ministro. É espantoso que no dia seguinte tenha sido demitido. Ele só pôde fazer porque falou com o acordo do chefe de Estado-Maior-General. As Forças Armadas Israelitas têm cumprido o seu dever como Exército, e deve dizer-se até que eu acho que têm cumprido o seu dever de Exército profissional, apesar das acusações que pesam sobre eles. Eles já disseram e acusaram o governo israelita, este momento, de não ter finalidades políticas quando ao final da guerra e estar a usar a guerra como instrumento político-ideológico de manutenção de poder. Isto foi dito taxativamente por um general no ativo, o chefe de Estado-Maior do Exército. Benny Gantz, que está, como se sabe, ministro sem pasta da oposição no atual governo,
é o ex-chefe, é um general na reserva, ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Israelitas, e deu uma conferência de imprensa que também desancou de alta baixo Netanyahu, o que é impressionante, e deu-lhe até 8 de junho para ele apresentar um plano de pós-Gaza e um plano político para acabar com a guerra. Porque os militares, é bom lembrar, nunca gostam, cumprem as ordens do poder político, mas querem sempre que o poder político tenha um plano bem delineado para, digamos, o início, o durante e o fim. E acontece que Netanyahu deixou de ter. E este é o problema. O desnorte de Netanyahu é que está a conduzir, digamos, tudo isto para uma desgraça enorme. É o desnorte completo. Estou convencido que se Benny Gantz fosse primeiro-ministro, isto não estaria a acontecer. Agora, o que eu acho, em suma, é que é inevitável por uma razão. Eu até diria, vou mais longe, eu faço uma recomendação no YouTube. Quem quiser ver, há um grande autor americano, especialista em relações internacionais, que até tem uma das suas grandes obras traduzidas em português, que é o professor Mearsheimer, que tem uma grande obra intitulada A Tragédia das Grandes Potências, que é um realista insuspeito, todo pró-americano, todo pró-israelita, que deu uma aula de hora e meia, que até está legendada, que pode-se legendar, onde ele desanca de alto a baixo em Israel e no governo israelita, melhor dizer, em Israel não, no governo israelita, dizendo que tem tudo sido feito ao contrário, tem tudo sido erros, tiros no pé, etc. Claro. E que isto não pode continuar. E, portanto, o que acontece? Há que olhar agora realisticamente para o que está a acontecer em todo o mundo, porque, na verdade, o Ocidente não pode estar a ignorar o resto do mundo, até para dar uma oportunidade de um interesse até de garantir segurança ao Estado de Israel, que é de facto importante. O Estado de Israel, eu sou um adepto da soberania do Estado de Israel, porque acho que é um Estado que é muito importante, é um Estado que foi fundado e com o voto da Assembleia Geral da ONU, com o voto da União Soviética. Os árabes nessa altura reagiram muito mal e, a meu ver, ilegalmente à ação militar internacional. Fizeram 30 por uma linha nos últimos anos, aquelas oligarquias, o Arafat, acolhiam nazis, publicavam coisas que eram falsas a respeito do protocolo de Chau de Sião, publicaram até coisas do tempo do nazismo contra os judeus. Quer dizer, vamos cá ver. Negaram o Holocausto? Como disse, negaram o Holocausto, é verdade. Como disse uma vez, há um grande especialista em direito internacional, que ainda hoje é vivo com 90 e tal anos, francês, que disse uma vez uma coisa. Estes processos longos têm um grande inconveniente, é que tornam os atores personagens muito indesejáveis e pouco recomendáveis do ponto de vista do direito internacional. E é verdade. Feliz ou infelizmente é assim. Eu penso que nos grandes processos históricos é sempre assim. Todos sujam as mãos, infelizmente. Agora a questão que se coloca é esta. Como remendar isto? Isto só é suscetível de ser remendado com a criação de um Estado realmente palestiniano, mas há um problema, de facto. É que no Estado palestiniano tem que se retirar o Hamas da equação política, o Hamas tem que ser extinto, primeiro ponto. Como? Segundo ponto. Está lá. Não, mas então, tem... Pois, mas há uma coisa, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Matias, só um segundo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu sigo um podcast de israelitas que sabem um bocado de geoestratégia e que contam coisas do que está a acontecer. Uma coisa que está a acontecer está a irritar profundamente o exército israelita. E as acusações do exército sobre o governo são estas. Por exemplo, o exército israelita vai a um sítio, elimina o Hamas, sai desse sítio, o Hamas reocupa-o. Claro. Pronto. Portanto, a questão que se coloca não leva aquilo até ao fim? Não, mesmo que leva. É que o Hamas tem uma coisa. O Hamas tem uma grande mobilidade, embora esteja, digamos assim, com muito pouca capacidade já. Agora, o grande problema é este. Isto só vai lá no dia em que se fortalecer a autoridade palestiniana, que também já não vai ser Mahmoud Abbas. Vai ter que ser outro. Vai ter que ser uma autoridade que seja suficientemente legitimada para poder usar a força contra o próprio Hamas. E aí vai ser importante que os Estados árabes limítrofes, como o Egito, como a Jordânia, por exemplo, alinhem nesse processo. Portanto, vai ser uma construção difícil, uma construção árdua, que vai demorar muito tempo, mas tem que ser feita. E, a meu ver, se não for feita, isto caminha-se para a desgraça dos dois lados. José Faustino, há estes reconhecimentos, outros Estados seguirão pelos vistos? Sim, infelizmente. Eu vou tentar ser muito rápido, mas vamos lá ver, a ver se a gente não se desorganiza. Vamos lá ver a história. O Israel preparava-se para assinar um acordo com a Arábia Saudita e, salvo ver, com os Emirados Árabes Unidos. Eis que rebenta uma ação terrorista que matou barbaramente milhares de israelitas perto da faixa de Gaza. Fez reféns, matou reféns, tudo aquilo que a gente conhece. E o governo israelita atacou o Hamas, que está misturado com a população. Porém, ninguém recebe refugiados palestinianos. Nenhum árabe recebe palestinianos. Pronto, essa é que é a verdade.
E o que é que o governo israelita tem feito? E eu sou pró-israelita e pró-governo israelita e pró-Benjamin Netanyahu. Eu ando sempre contra a maré. Porque seja Benjamin Netanyahu, seja quem for, que estiver no poder, as pessoas são antissemitas, anti-israelitas e são contra o governo que lá tiver. Nem que desde Nosso Senhor lá tivesse, eles eram contra. Porque esse é que é o problema, porque eles são contra Israel, esse é que é o problema. Porque aquilo não pode ser feito de outra maneira. Israel, eu costumo aqui dizer muitas vezes, se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, Hitler ganhava a guerra. Porquê? Porque a opinião pública ele conquistava. O Goebbels tratava do assunto. Ou seja, as pessoas não percebem que o Hamas passa a ser um guerrilheiro do Hamas, se esconde a espingarda, é um cidadão. Tira a espingarda, é um guerrilheiro do Hamas. Quer dizer, isto não tem fundo. Aquilo tem que ir até ao fim. Eles têm que tirar o Hamas dali. Nunca o tirarão, bem entendido. Porque eles estão fora da faixa de Gaza e tudo isso. Mas tem que o tirar. Tem que o tirar. Tem que continuar a guerra, professor. E tem que continuar a morrer gente, infelizmente. Esse é que é o ponto. Tem que intervir os países árabes. Mas quais países árabes? Mas os árabes, isso é tudo conversa, não vão nisso. Isso é uma coisa que não interessa. Quem lá está é o Hamas e são os israelitas. E o povo vai morrer muita gente. Israelitas, palestinianos, vai morrer muita gente. Mas aquilo acabava-se de uma vez por todas. E depois era formar uma coligação entre os países árabes, a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, eventualmente Israel, a autoridade palestiniana, tudo bem, para gerir a faixa de Gaza, que é um terceiro país, peço imensa desculpa. Primeiro aspecto, a autoridade palestiniana não criticou o Hamas quando teve a ação terrorista em outubro. Também não a apoiou oficialmente, mas eu acho que ficaram muito satisfeitos. Acho. Se me permitem, fecho parênteses. Portanto, não a apoiou, não desapoiou. E na faixa de Gaza a autoridade palestina não manda nada. E na Cisjordânia manda pouco. Ninguém é contra, no mundo ocidental, a solução dos dois Estados. Quem é contra os dois Estados são alguns fanáticos judeus e os palestinianos na sua maioria. Porque andam a gritar nas manifestações na Europa do Jordão até ao mar. Isso não inclui Israel. Eu gostava de perceber se a autoridade palestiniana, porque o Hamas não me interessa o que é que eles pensam, se aceita ou não o Estado de Israel, porque ainda não ouvi. Não, já o reconheceu. Bom, está bem, mas eu ainda não ouvi isso. Nesse tratado tem que lá ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. E depois, portanto, há 3 Estados. Portanto, neste momento isso não é possível. O reconhecer o Estado de Israel neste momento não é possível. Toda a gente acha que a solução são dois Estados. O Estado mas palestiniano. não é impossível. Portanto, e neste momento, e em resumo, isto é uma vitória do Hamas, porque tudo aquilo que eles queriam conseguiram. Conseguiram o quê? A Palestina é reconhecida como Estado. Só não é bem como eles querem, porque não embalam Israel. Mataram não sei quantos israelitas. Desde a última vez que o senhor aqui esteve até agora, já fizeram 2 lançamentos de rockets para Israel. Atenção a isso. Pois. Não fizeram os acordos com o mundo árabe. E o mundo está em guerra e quem beneficia disto tudo é Putin. É o homem que beneficia disto tudo. Foi o mentor de tudo isto e é o homem que está a beneficiar disto tudo. E o Ocidente a colaborar. Claro, com um bode expiatório que é o Bibi, o Netanyahu. Que merece. Temos de concluir o programa. José Faustino, temos de terminar o programa. Aqui o problema, mas ainda queria um comentário breve à situação da Ucrânia. Aqui o problema é de facto este. Neste momento a vitória é do Hamas se as coisas ficarem como estão. Primeiro, tem que se resolver o problema da faixa de Gaza e depois então fundar o Estado da Palestina, sim senhor, e eles reconhecerem o Estado de Israel e tudo se fazer como deve ser. Neste momento não há condições. Finalmente, esta medida destes 3 países e todos aqueles que seguiram na Europa é um ato de traição à União Europeia. Porque a União Europeia quer-se unida e não se quer desunida. Professor, desculpe lá, tem que se entender na União Europeia, nos órgãos da União Europeia, tem que se entender. Não é cada um tomar as decisões por si. Porque quando é para o amoar, para o dinheirinho, entendem-se. Claro. Até, mas quando é para brilhar e para ficar bem perante o Sr. Putin, já não se entendem. Eu pergunto, o que é que se passa com o presidente espanhol, o presidente do governo? Bom, é um homem que tem acordos com os separatistas de Espanha. Aí é traição à pátria. A Irlanda deve estar a preparar. É um partido conservador. Eu posso falar à vontade, deixa lá ver se eu não sou acusado de qualquer coisa. A Irlanda, ouça! A Irlanda, professor, a Irlanda deve estar à espera
que os russos montem as multinacionais e os chineses com os IRCs a 5% ou 2%, como lá está a Microsoft. Desculpe lá. E finalmente a Noruega está borradinha, como o chanceler alemão, com medo do Putin. A verdade tem que ser dita. Isto é uma manobra, além do mais, é uma manobra de divisão vergonhosa na União Europeia. A União Europeia tem que estar junta, unida. A Noruega está a tomar a posição que está borradinha, com medo. Tem todos medo do Putin. Não, a Noruega sempre Matias, continua se queres ver o que é que eu digo. Sempre tomou posições destas. Está bem, pois. A Suécia já reconheceu o Estado palestiniano. A Suécia, antes destes... E o chanceler não manda para lá os, como é que é, os mísseis, como é que chama? Os Taurus, sim. Os Taurus, porque com medo do Putin. Mas vamos, têm todos medo do Putin. Nós não temos prática. Nós já não temos. Além de pensarem com os intestinos, são uma data de cobardola. Eu não penso isso. Temos de ir ao último tema, mas já não temos tema para tratar. A Rússia ativou a primeira fase de exercícios militares com armas nucleares táticas. Entretanto, também uma proposta do Ministério da Defesa russo foi apresentada para rever a fronteira marítima no leste do Mar Báltico. Silvério Cunha. Claro, a Rússia continua a sua política de guerra clássica, não é? E até agora a situação tem corrido bem no conjunto, e Zelensky tem estado a ser cozinhado em água fria, porque efetivamente há um problema que se põe, de facto. O problema que se põe é que neste novo modelo que se está a instalar, é um modelo que está a deitar abaixo todo o direito internacional construído, entretanto, e voltamos ao século XIX. No século XIX tudo isto era natural e não havia problema nenhum. No século XIX era assim. E antes, claro. E como temos um líder russo que pensa assim, e um líder chinês que, aliás, pensa assim também, e que está, digamos, também a cozinhar a água fria o Ocidente, porque por um lado precisa dele, mas por outro lado quer marcar-se. Aliás, é bom lembrar que ontem o governo chinês cercou praticamente Taiwan, e depois, enfim, foram-se embora, mas disseram que era uma forte resposta a todos aqueles que apoiavam os independentistas de Taiwan. Mas isto é claro, a história é incrível, não é? Porque os independentistas de Taiwan são de agora, porque no princípio eram nacionalistas e achavam que deviam ter a China, não é? E claro que agora estão a pagar caro, não se querem ter tornado independentes desde 1949. Chiang Kai-shek, exatamente. Foi um erro tático dele, lá está, não viu longe. É verdade. E acontece que agora o que se passa é isto, é que a China agora está, efetivamente, os Estados Unidos estão com grandes problemas, vocês há grandes problemas em todo o mundo. E finalmente, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vi hoje um mapa que me deixou muito impressionado. Deixa-me só dizer isto ao Matias, rapidamente. O mapa de África, em 2000, quem eram os países que investiam mais em cada Estado africano? Era muito diversificado, com os Estados Unidos, aliás, em Angola era Portugal, estava até a bandeira portuguesa, e havia, portanto, era uma diversificação imensa. Hoje, 90% do continente africano, o maior investidor é a China. É a China, claro. José Faustino, um comentário rápido a estas dentro daquilo notícias. Que eu estava a dizer, cá está, o Putin, e isso não se fala muito no Ocidente, porque é o intestino a pensar. E estão todos amedrontados com medo dele. O Putin, isto é factual. O que ele diz em várias reuniões, isso está aí gravado em vários sítios, é que nós vamos ganhar contra a NATO e contra o Ocidente. Porquê? Porque aquilo é uma data ajuda-me lá, de decadentes, de homossexuais, Babilónia, aquilo é o fim, eles estão decadentes, estão atrasadinhos mentais, são uns dementes mentais. E a gente superiores... Mas isso sempre foi, os regimes totalitários sempre são assim. Desculpe, professor Silvério Cunha, é que nós proporcionamos que ele pense assim. Sim. Eu, se estivesse no lugar dele, eu se estivesse ao lado do Putin e não conhecesse isto lá de cá, até acreditava nisso. Pois. Porque eu os ouço falar, é o que parece. Portanto, o nosso regime está decadente, são uma data de cobardes, como eu digo, pensam com o intestino e não com o cérebro, e isto dá o resultado que dá. Quer dizer, onde é que se vê uma União Europeia que se quer forte, que se discute se há de ter um exército único ou não, uma defesa única ou não, um consórcio para comprar armamento e coisas único, se não, anda-se a discutir isto tudo, e há três espertinhos, vamos assim dizer, não é só o espertalhão do Orban, esse traidor, é também a Espanha, a Noruega e a Irlanda. E a Bélgica e a França. Nós vamos ver, para logo veremos. A Suécia já seja quem for, professor, esta análise ninguém fica essa crítica e essa análise. Ninguém escapa. O que aqui, para um bem ou para o outro, até podia ser para aceitar o Estado da Palestina.
Mas tinha que ser uma ação concertada na União Europeia. Temos de terminar. E só para finalizar, mesmo de o terminar. governo português faz muito bem na posição que tem. Vamos consertar isto na União Europeia e depois tomamos uma posição conjunta. Não, corretíssimo. Dos Estados. Mas toda a gente é a favor assim dos dois que- Estados. Oh, professor, Não, toda os Estados Unidos toda a não gente são é a contra. favor. Temos de terminar, Não, temos de não terminar. são contra neste momento. Vamos votar na Assembleia Geral. professor, são contra este momento. Até quero agora- Temos de terminar o programa. A Mas revista da Estado? semana regressa de hoje Mas 8 o senhor dias quer- o aqui senhor na quer Diana que eu FM. reconheça o Temos de terminar, Amar? José Faustino. pode, eu Temos de quero terminar que- o programa. Voltamos de hoje 8 dias aqui na Diana FM para mais uma revista da semana às 18 horas, sexta-feira, às 14 no sábado. Sempre que quiserem, www.dnfm.com. Até de hoje a uma semana.